E olha só quem está na nossa craudiada garagem, é ele, o Corolla Cross, ou pode chamar também de sucesso acachapante de vendas, de forma até um pouco surpreendente. Talvez você tenha sido um daqueles que quando a Toyota inventou de dar uma levantadinha no Corolla, chamar de Corolla Cross e ter assim um novo SUV para o mercado, não só para o mercado brasileiro, mas também para o mercado americano. É um carro importante, onde ele divide ali o gap que existe entre o que é o CHR, bem pequenininho, o SUV, e o RAV4, pois para alguns não fez muito sentido, houve muito chororô por coisas como o freio de mão no pé aqui, ou quando você levanta aqui o capô desta versão XRE cinza granito, é o Corolla Cross Flex 2.0, motor de 177 cavalos, mas é a versão de topo do Flex, que é sua por R$166 mil na data da gravação desse vídeo, né? Do jeito que tá a nossa moeda e a nossa inflação. Nossa moeda perdendo valor, a nossa inflação subindo. Saudade da minha infância nos anos 80, era assim no tempo do governo Sarney. Saudade nenhuma, né? Mas é assim que tá agora. Então, hoje, na data de gravação, 166 mil. Mas isso não é o mais barato que você paga no Corolla Cross. Mas só para não perder o fio da meada, a galera deu uma pitizada grande, ó, por causa desses andaimezinhos aqui, que na verdade elevam o visual do capô e revelam que a posição do motor é a mesmíssima, né, em relação aí ao solo, ao chassi do irmão sedã Corolla, o que não é uma coisa ruim, porque o Corolla é um carro excelente, um super sucesso, mas dá pra ver aqui também, ó, como tem espaço na frente do nariz, como a Toyota realmente adaptou a plataforma do Corolla sedã para um SUV, mas isso não é necessariamente ruim, tanto não é que o Corolla Cross, meus amigos, é hoje o SUV mais vendido no varejo no Brasil. O que isso significa? Ele não é o mais vendido no mês a mês, eu tô falando, tá? E também dificilmente será o mais vendido no ano, porque ele só começou a ter vendas cheias, o primeiro mês de venda cheia dele foi em abril. Então ele perdeu todo o primeiro trimestre. Vamos dar uma partida aqui no motor Dynamic Force. Mas no mês a mês, ele tá namorando a marca de 5 mil unidades vendidas por mês. E isso, na realidade atual do mercado brasileiro, é bastante coisa. E o que é importante? No varejo, ou seja, para pessoas físicas como eu e você, ele tem liderado o segmento de SUVs no Brasil, à frente, inclusive, dos Jeep Compass e Renegade, que fazem bastante venda para frotista, fazem bastante venda para pessoa jurídica, produtor rural, nas versões diesel. Então, ele tem... os irmãos da Jeep aí tem uma parte interessante do seu volume vindo de vendas que a gente pode chamar especiais. E no varejo, ou seja, a pessoa física que vai na concessionária e compra um carro, o Corolla Cross é o líder no mês a mês atualmente. No ano talvez não feche, por ter começado, como eu falei, só em abril, talvez não feche na liderança por causa do Creta. O Creta é um carro que também vende bastante bem. Mas por que tanto sucesso afinal? Bom, dá pra gente dizer que esse aqui é o primeiro SUV realmente competitivo da história da Toyota no Brasil, né? A Toyota sempre namorou com o segmento de SUVs no Brasil. Namorou não, operou, vamos chamar assim, principalmente com o RAV4, importado, um pouco grande, um pouco caro para a realidade brasileira. É um carro que nunca teve potencial aí de fazer grande volume. Esse carro aqui tem o tamanho ao gosto aí, um SUV médio na realidade brasileira, mas isso aqui nos Estados Unidos é um SUV compacto, como eu falei. E muito bem construído, né? Aproveitou-se aí a plataforma do Corolla para ter um carro que acho que a principal fortaleza dele, objetivamente falando, é o espaço. A gente tem aqui nessa versão, olha como tem espaço para a cabeça aqui, nessa versão XRV, banquinhos de couro, mas vocês veem que tem bastante espaço para um adulto sim. Eu tinha trazido o banco bem para trás aqui, para ter um ângulo melhor de câmera. Isso aqui não é a fotografia real, mas olha que mesmo assim eu continuo cabendo aqui. Então ele traz espaço, ele traz um visual que eu acho bastante legal. Aqui o detalhezinho Corolla Cross. Mais do que eu achar legal, eu acho que cai muito no gosto do que o consumidor desse tipo de carro, e principalmente o consumidor de Toyota, espera. Esse carro aqui, na verdade, ele também
conquistou um outro feito histórico, apesar dele atacar o toque de muitos aqui também com esse Corolla Cross deslocado. Inclusive, engraçado, nos Estados Unidos, esse badgezinho Corolla é aqui, ó, e aqui fica só o Cross. Eu acho bem mais lógico, não sei por que no Brasil se optou por essa coisa assimétrica, mas não me incomoda tanto. Porta-malas de 440 litros, não é o mais campeão de todos, um Taos tem 498 litros, por exemplo, mas é sim bastante competente. E falando de Taos, né, Taos e Compass são os dois principais rivais hoje desse carro, e ele tem, como eu falei, no varejo vendido mais do que ambos. Mas falando de fenômeno de vendas, de coisas inéditas que esse carro fez, ele se tornou também o primeiro Toyota a vender mais do que o Corolla no mercado brasileiro. Sim, tem alguns meses aí que o Corolla Cross está batendo o próprio Corolla Sedan. E isso mostra que a Toyota acertou sim muito na medida, encontrou aí uma necessidade, um nicho, né, uma oportunidade no mercado brasileiro e pegou na veia. O carro está vendendo bem, está conquistando fãs de Corolla, está conquistando fãs de SUV ou SUV. E nessa versão Flex XRV, como eu falei, custa 166 mil, mas ele começa a XR em 155 mil na data desse vídeo. E mesmo assim, onde ele mais vende é nas versões híbridas, que começam em 191 e passam de 200 mil reais na Special Edition. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre powertrain e Corolla Cross híbrido versus Corolla Cross Flex em movimento. Vem com nós. Mas afinal, como anda, deputado? Estamos estreando um mount novo de GoPro aqui, vamos ver se vai dar certo. Olha, anda bem, faz de 0 a 100 em 9,8 segundos, isso com uma plataforma aqui mais pesada, evidentemente que a do sedã, são mais de 1.400 quilos, mas apenas 45 quilos mais pesado do que o sedã, então a diferença não é tão grande. Acho que a perda de performance que acontece do Corolla Cross para o Corolla Sedan se deve um pouco até pela aerodinâmica, né? Ele é um carro, inclusive quando você senta no cockpit aqui, me parece um dos motivos do sucesso desse carro. Ele tem uma posição bem imponente, assim, como a gente viu, né? O nariz esticadão ali, ele tem bastante capô para frente, a posição não é tão elevada, né? Para quem gosta de SUV, normalmente busca uma posição bastante elevada, não é tão elevada, mas ele dá esse visual imponente, assim, parece que você tem bastante carro em volta de você, vamos chamar assim. Agora, quando você opta pelo Corolla Flex em detrimento ao Corolla híbrido, que é a versão mais vendida, mais cara, você está buscando primeiro preço, né? Agora sim, deixa o trânsito dar uma fluidinha a mais, mas já que a gente estava comparando Corolla Cross com Corolla, você que é coroleiro, já percebe que a gente tem aqui o mesmíssimo painel do Corolla, né? Bem hard touch aqui em cima, um soft touch aqui embaixo, tem uma espécie de... não é nem uma película, né? É só um material mais macio, tem essa costurinha aqui. Eu não gosto, a Honda e a Toyota gostam de fazer essas costuras fake, né? Por cima de não couro, vamos chamar assim. Mas é um interior que eu vou confessar que em relação à versão híbrida, que tem aquela opção de corpo caramelo, até fica um pouco pobrinho aqui. As próprias portas são soft touch, mas falta um pouco mais de variância de materiais, né? Um pouco mais de cor para um carro de 166 mil, até porque você não tem um cluster 100% em TFT digital, né? Esse cluster analógico, eu não me incomodo com isso, mas eu acho que no mercado já se espera, né? Quando se paga um SUV aí, em um SUV mais de 150 mil reais, já se espera aí o painel todo de TFT. Mas o que eu quis buscar aqui pedindo essa versão XRV foi justamente a questão do Corolla Flex versus o Corolla híbrido, porque o híbrido vende mais, custa bem mais, anda menos. Isso é interessante. Essa geração de motorização híbrida da Toyota, ela... defasada é uma palavra forte, mas ela é uma geração anterior, né? Antes dos híbridos plug-in, como o meu XC40 Recharge. Então a bateria tá ali embaixo, o torque instantâneo do motor elétrico tá ali embaixo, deixa o carro esperto na cidade, no anda e para. Mas na verdade, quando você
puxa os números mesmo, o híbrido, até por ser mais pesado, faz de 0 a 100 em mais de 10 segundos. E aqui a gente tem um 0 a 100 na casa de 9.8, que a gente não vai conseguir chegar nem perto de explorar, porque tá um mó trânsito na marginal hoje, meu. Mas, em resumo, eu acho que quem opta pelo Corolla híbrido tá buscando, acima de tudo, a questão tanto de ambientalismo como de consumo, né? E aí os números de consumo sempre fica muito difícil você fazer comparações, porque os próprios ciclos, sejam de Inmetro, seja os ciclos americanos, eles ainda não estão muito condizentes aí com a realidade do uso dos carros híbridos, dos híbridos plug-in principalmente, que não é o caso do Corolla Cross. Mas na prática, eu dei uma gugadinha aí, li alguns testes, e a revista Motor Show fez um teste bastante interessante, em que eles rodaram 300 km com o híbrido e 300 km com o Flex, misturando aí o uso urbano com o uso rodoviário, e a conclusão que eles chegaram, os números, né, que eles levantaram, foi, na média, uma diferença aí, o híbrido fez na casa de 15 km por litro, somando rodoviário e urbano, e enquanto o Flex fez na casa de 10 km por litro, tudo isso com gasolina, tá, galera? Somando rodoviário e urbano. Mas até isso tem um pouquinho de distorção no seguinte sentido: se o seu uso é muito urbano, e é o uso da maioria das pessoas, pelo menos aqui em São Paulo, né? É esse anda e para que a gente está vivendo aqui na marginal. Quando você tem um uso muito urbano, a diferença cresce muito, tá? Nesses testes da Motor Show, o híbrido no uso urbano fez 18 km por litro. Por quê? Porque no anda e para da cidade é onde a regeneração da bateria faz a diferença, né? E a coisa fica bem mais... o híbrido fica bem mais eficiente. Ao mesmo tempo, o Flex fica menos eficiente, né? O pior tipo de uso para o carro comum, vamos chamar assim, é o uso urbano. No uso rodoviário com velocidade constante, com pouca variância de rotação, o consumo melhora. Então, no uso urbano, nesse teste, o híbrido fez em média 18, enquanto o Flex fez menos de 10, ficou na casa de 9, então dá uma diferença de quase o dobro. Então, se o seu uso é muito urbano, talvez até mesmo na ponta do lápis, sem contar aí a diferença de você ter a comodidade do motor elétrico, você ter o desempenho, você ter a questão ambiental, até na ponta do lápis a diferença pode se pagar, porque a diferença de consumo do híbrido para o Flex no ciclo urbano é bastante grande. Inclusive, há que se considerar que a autonomia do Corolla Cross Flex não é um dos atributos mais fortes do carro, vamos chamar assim, porque o tanque dele é um tanque de 47 litros, me surpreendeu esse número aí, um tanque de menos de 50 litros em um SUV médio. Mas isso aí são minúcias, vamos chamar assim. A verdade é que, como eu falei lá no início, ó, o CVTzinho trabalhando aqui, agora sim a gente só não pode dar uma esticada que tem um radarzinho aqui, né? Mas é um carro que caiu no gosto, pegou na veia, e a Toyota acertou a receita, juntando tanto visual, quanto espaço, quanto a própria o próprio desejo represado de um SUV competitivo da Toyota que existia no mercado brasileiro. Eu acho que isso vale um pouquinho para o Taos também, né? O Taos arrancou muito bem, porque fazia tempo que... E o T-Cross, né, se tornou o SUV mais vendido do Brasil. Fazia tempo que o mercado queria SUVs competitivos, tanto da Volks quanto da Toyota, e esse desejo reprimido aí está se refletindo nos números de venda. Eu, particularmente, gostaria de ver algumas coisas diferentes no Corolla Cross, né? Essa questão do painel eu acho que seria mais competitivo no mercado. Seria interessante ter sim motorizações turbo, mas a Toyota foi por uma linha diferente aí de motores aspirados muito eficientes. Inclusive é interessante notar que, apesar do Corolla Cross 2.0 ficar abaixo em performance de Taos 1.4 turbo e de Compass 1.3 turbo, ele faz sim números de consumo melhores no Inmetro do que esses downsized turbo. Então tá prematuro aí dizer que o motor aspirado não consegue competir com o motor downsized turbo em termos de consumo. Mas eu acho que, pensando aí no gosto do consumidor, esse grito de CVT alto, assim, de giro alto com o motor aspirado, eu acho que é algo que o tipo de consumidor desse carro quer cada vez menos, né? Eu acho que aquele comportamento do turbo de engolindo as marchas em baixas rotações
no trânsito urbano, acaba dando até uma sensação de requinte, de sofisticação maior. Beleza, galera? Com esse visual aqui da Ponte Estaiada, meu grande ponto turístico de Sampa, eu agradeço a sua audiência, a sua preferência, a sua paciência, como diria Faustão. Deixa o like aí e comente quem você acha, afinal, que é mais competitivo nesse segmento de SUVs médios no Brasil. Se fosse o seu suado dinheirinho, você optaria por Taos, por Compass ou por Corolla Cross? Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.